Bom, pessoal, estou gravando aqui esse vídeo até para dar minha opinião no final sobre o que está ocorrendo aqui no país. Eu estava lendo uma reportagem no G1 de Goiânia, que diz o seguinte: fiel é baleado por PM durante briga por política em igreja de Goiânia, diz família. E o texto ainda diz o seguinte: o assessor empresarial Davi Augusto de Souza, de 40 anos, foi baleado na perna dentro da Igreja Congregacional Cristã do Brasil, em Goiânia, na última quarta-feira, dia 31. Segundo a família, o motivo seria uma discussão política depois que a igreja distribuiu uma circular sobre eleições que pede aos fiéis para não votar em candidato que tem plano de governo a favor da desconstrução da família. E a suposta carta ao qual estava sendo distribuída às igrejas, conforme o jornal, diz o seguinte: não devemos votar em candidatos ou partidos políticos cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos ou proponham a desconstrução das famílias no modelo instituído na palavra de Deus, isto é, casamento entre homem e mulher, diz a carta. Bom, antes de dar o meu comentário a respeito dessa reportagem aí do G1 de Goiânia, eu gostaria de ler um texto ao qual foi escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano ao qual eu tenho uma admiração grande pelo mesmo, né, até os dias atuais, que diz o seguinte: igreja não é curral eleitoral, e eu concordo inteiramente. O texto do pastor diz: sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu a sua pureza. Sempre que a igreja se envolveu com política partidária, perdeu a sua visão. E eu concordo inteiramente aqui com as palavras do pastor. Por quê? O pessoal hoje, na ânsia de ver o seu candidato eleito, estão passando por cima de vários princípios bíblicos. Em nome de uma suposta moral e bons costumes, estão passando por cima da palavra de Deus, e isso é grave. Porque a palavra de Deus, ela não é para o pessoal de direita, ela não é exclusivamente para o pessoal de esquerda. Aqueles que escutam a palavra de Deus, seja de direita, seja de esquerda, e que aceitam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa está salva, independentemente de lado partidário. Então essa briga política hoje está se tornando grave. A política dentro da igreja hoje está dificultando a pregação do evangelho a todos os recôncavos desse país. Vamos centralizar na palavra de Deus. Vamos deixar que os políticos se expliquem na condução dos seus mandatos, mas que a igreja não venha se envolver, porque no momento que começa a se envolver na altura, no patamar que nós observamos aqui no país, então começamos a prestar atenção que está sendo pregado mais um candidato do que o próprio Cristo. Se você presta atenção e observar o que eu estou dizendo, ano passado nós tivemos pouquíssimas marchas para Jesus. Já esse ano tivemos várias marchas para Jesus. Ou melhor, estão usando as marchas para pregarem, para divulgarem, né, as intenções de votos para um candidato. Jesus deve ser o centro. Não é o político que tem que ser o centro. Você pode até votar no candidato A, no candidato B. Isso é uma democracia. Você deve exercer o seu poder de voto. Agora, transformar a igreja em curral eleitoral é o que está errado.